Oi, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês essa lata aí. Eu usei marrom escuro, marrom claro e vermelho e amarelo com a esponjinha. Eu já vou mostrar ela pintada para vocês. Eu bati a esponjinha de marrom claro, aí depois eu molhei no marrom escuro e bati. Depois no vermelho e bati também, e por último o amarelo. Aí eu fui e passei o pincel chanfrado em cima com o tom de preto. E eu vou mostrar para vocês um jeito fácil de fazer o vaso para quem tem medo de riscar diretamente na lata. Eu pego um pedaço de folha de caderno, coloco em cima da lata e desenho um vaso, sabe? Eu já vi essas dicas por aí e é ótimo para quem tem medo de riscar direto na lata e borrocar tudo. Aí você coloca uma folha de caderno ou qualquer papel em cima e faz o desenho do vaso que você quer. Até para ele sair com os dois lados certinho. Essa ideia é maravilhosa. Você desenha o vaso de qualquer jeito que você quiser, entendeu? Você faz esse vaso e daí eu fiz um círculo em cima também porque a lata já estava pintada de escuro. Então, para aparecer o desenho que eu ia pintar, eu teria que escurecer bem o local onde eu ia fazer as folhinhas verdes e as flores, porque senão ia ficar mostrando o fundo da lata. Daí você dobra a folha no meio e corta onde você riscou. Isso vai fazer com que seu vaso fica certinho, perfeito o tamanho, entendeu? Sem ele ficar torto, nem nada. Aí eu recorto aí e coloco, eu pego fita adesiva dupla face e coloco uns pedacinhos em volta do desenho para não sair da posição, porque eu vou dar um esfumaçado ao redor desse papel para me ficar vendo aonde eu vou fazer a pintura. Gente, isso é possibilidades. Eu não sou profissional não, mas confesso que eu trabalho com isso há bastante tempo e tem funcionado. Se funciona comigo, pode funcionar com qualquer pessoa. Daí eu peguei o marrom claro e o preto e dei uma misturadinha e esfumacei ao redor desse papel. Passei em volta todinho, em volta do papel. Vai ficar o fundo como se você tivesse desenhado e o melhor, já vai ficar esfumaçado. Aí eu dobro no rumo que tá o risco do vaso de novo e volto com o pincel esfumaçando para eu ver aonde é as flores e aonde é o vaso. Fica bem mais fácil de fazer. Porque o vaso não vai ficar torto, ele vai ficar certinho. E seu desenho já vai ficar com fundo, né? E esfumaçado ao redor. Aí eu vou escurecer isso aí todinho aí dentro pra ficar visível as flores que eu vou fazer. Porque a lata já tava pintada de escuro. Daí eu dobro de novo, porque eu tinha essa outra latinha aí. E eu aproveitei e pintei. E aí eu corto menor, só diminuo o vaso para poder fazer a mesma coisa na latinha menor.
Você coloca, se tiver ficado grande, você pega a tesoura, tira mais um pouquinho. Se tiver vontade de fazer, gente, faz sim. Faz, porque é só tentar e tentando. Isso é lata, lata que alguém ia jogar no lixo. E daí você vai fazendo, sem medo. Vocês vão ver aí que eu pintei de um jeito, as florzinhas aí mais pra frente do vídeo. Eu joguei elas, as folhinhas pra baixo, depois eu não gostei. Aí eu tonalizei de novo o local pra ser o vaso mesmo, entendeu? E eu deixei no vídeo pra vocês verem que vocês vão fazendo e vão olhando e vão mudando. É assim todos nós vamos aprendendo. A gente não aprende de uma vez. A gente, tendo vontade de fazer, faz sim. Consegue fazer sim. E vira um vaso bonito para você. Eu faço a mesma coisa. Eu dobro onde eu fiz o tamanho do vaso e esfumaça aí. Isso facilita muito para você fazer os seus vasos perfeitos. Eu tenho outras latas dessa pintada, eu vou fazer outros vasos de outros jeito. E vou mostrar para vocês aqui também. Aí eu vou pegar um pincel e vou tacar tinta preta aí dentro. Pode tacar tinta preta sem dó, porque vai iluminar as flores que você for fazer. Vocês vão ver, são flores simplesinhas. Uns risquinhos que você vai riscando, risca um tom de verde, risca outro. É tanto que vocês vão ver, as mulheres fazem por aí, essas florzinhas, elas chamam de lavandas, né? Mas eu não tinha o lilás, o roxo e tal, eu usei a cor que eu tinha, entendeu? É uma pintura, é uma florzinha, você usa a cor que você tem. Eu queria pintar de amarelo, mas daí eu fui, quando eu vi, eu já tava pintando de palha as florzinhas. E não tem disso. Usa aí as cores que vocês tiverem e vai pintando. Eu taquei preto dentro para dar um fundo vai dar mais visibilidade nas folhas e nas florzinhas que eu vou colocar aí. Porque vocês veem que a lata já tá bem escura. Eu vou pintar esse vaso, depois eu não vou gostar, aí eu vou jogando outros tons de tinta até ficar do jeito que eu quero. Vocês podem jogar tinta sem dó, entendeu? Tem artista, aí esses artistas mesmo, que pinta tela e tal, eles não gostam, eles não perdem aquela tela, eles não pegam ela e jogam fora. Eles jogam outros tons de tinta e faz outra coisa ali por cima mesmo. Então, para a gente aprender, a gente não pode ter medo. Colocou de uma cor, não gostou? Coloca outra cor e vai tentando até você conseguir. E isso é lata que vem tinta, que as pessoas jogam no meio ambiente aí para sujar. Fica esse ferro lá no meio ambiente lá, ó, por muitos e muitos tempos para poder se decompor. Então, vamos pegar essas latinhas, olha aí, uma coisa boa para tirar do meio ambiente e é uma terapia, ou para quem quer aprender, melhor do que papel, você já faz numa lata que aí daí você coloca uma planta e vai indo. Eu vou estar jogando vários tons nesse vaso. E vocês vão ver que eu puxei as folhinhas para baixo e depois eu não gostei e eu joguei tinta por cima das folhinhas que estavam aí para baixo, para cima do vaso e não estragou, porque a tinta você vai jogando ela por cima, não vai estragar não. Se vocês não gostar daquela cor, joga outra cor e vai indo até ficar do jeito que vocês querem. Porque talvez alguém comece a fazer, aí errou um pouquinho, aí, eu não vou fazer isso mais não.
e bota pra lá. E não é assim, se você começou a fazer assim para alguém, né, que eu tenho várias amigas que falam isso, que começa a fazer e daí não gosta e para. Se você começou a fazer, não gostou, deixa lá, guarda, vai fazer outra coisa. Aí, na hora que você tiver com vontade de fazer, você pega novamente aquela peça e faz. Nós artesãs somos assim. Passamos em algum canto, vimos alguma coisa jogada, eu sei que eu sou assim, né? Aí eu tenho uma ideia. Se eu pegar aquilo e fizer logo, sai uma coisa boa. Agora, se eu chegar em casa e guardar para me fazer depois eu já não tenho mais a mesma ideia que eu tinha naquela hora que eu vi aquele negócio lá. Eu não sou acumuladora. Se eu ver, eu pego e faço logo. Se eu não fizer, não adianta. Aí tem que deixar para lá. Mas tem muita gente que começa a fazer, enjoa, não acha bonito e tal. Então, dá uma pausa, guarda lá. Aí outro dia você pega e vai fazer. Aí eu tô usando tudo que eu já tenho. Igual minhas tintas, elas estão muito secas, porque eu já tenho muito tempo que eu tenho. Daí eu vou riscando. Eu peguei 3 tons de verde que eu tinha e saí jogando aí, fazendo esses risquinhos para cima com os tons que eu tinha. Porque não tem, se você tem tinta em sua casa, não precisa você ir comprar a tinta específica que eu tô usando aí. Você vai pegar a tinta que você tiver verde e vai jogando um tom escuro, um tom claro aí, ó. Eu puxei essas folhinhas para baixo. Só que mais para frente eu já não gostei dessas folhinhas aí para baixo. Daí eu peguei outra tinta escura e tampei todo esse verdinho que tava para baixo para ser o vaso. E é assim, gente. Façam ir na casa de vocês, vocês vão amar. É melhor do que ficar comprando. Eu acho tão feio aqueles vasos de plástico. Eu particularmente não gosto. Eu amo as latinhas. Aqueles vasos que vende nas lojinhas, que antigamente eram lojas de R$ 1,99, eu não gosto. Eu acho que de tanto eu não gostar, as minhas plantas também não gostam. Aqui em casa, minhas plantas, ou eu planto em vaso de barro, ou eu planto nas latas. Mas eu não compro mais aqueles vasos de plástico. Aí, ó, eu vou jogando os tons de verde que tem pra ir dando um fundo nas folhinhas. Eu acho muito bonito esses galhos com as lavandinhas lilás, que eles jogam lilás escuro, lilás claro. Acho muito bonitinho, mas como eu não tinha lilás aqui e eu não sei fazer as misturas para dar o tom, então eu usei o que eu tinha. Eu peguei essa cor aí palha e fui fazendo do mesmo formato da lavanda. Mas não foi na cor específica da lavanda, mas eu gostei mesmo assim. Por isso que eu falo, tem que usar o que já tem, porque senão você vai lá na loja, compra mais tinta, elas secam. Tem como você mexer, mas é melhor você usar o que você já tiver em casa. E daí eu fui pintando. Depois eu peguei outro tom de verde e joguei de novo, para dar profundidade, né? Pra... Nesse momento aí, eu fui onde eu joguei as folhinhas para baixo e fiz novamente o vaso. Porque você vai tendo uma
um olhar assim mais para o natural das plantas, e essa planta ela não dá essas folhinhas para baixo. Ela é mais para cima. Aí você vai tendo suas ideias e vai fazendo. Se fosse um outro tipo de flor, eu acho que ficaria bonitinho as folhinhas para baixo, mas com essa flor aí eu não gostei, ia ficar um acabamento ruim. Aí eu pintei o vaso todo de novo nesse local. Gente, depois que eu terminei de pintar essas latas, eu invernizei elas com um verniz spray geral. Compra em loja de material de construção. Aí eu invernizei elas. Você pode furar elas, plantar planta natural, ou você pode deixar assim e colocar planta artificial. Essas eu pintei bem por dentro, então pode ser usada de qualquer jeito. Agora, quando a pessoa já faz diretamente para plantar a planta natural, não é necessário pintar dentro. Porque essas tintas são mais caras, né? Porque com a planta natural você bota a terra e tal, vai tampar. Aí não há necessidade. Eu invernizei e coloquei aí em cima para mostrar para vocês como é que ficou. Gente, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui no meu canal, está curtindo, está comentando. Deus abençoe vocês. E vou eu aqui tentando melhorar. Fiquem todos com Deus.